Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal, mais um de explicação. Então, hoje vai ser um vídeo sobre as grandes navegações. E você provavelmente se pergunta, como será que elas surgiram? Bom, eu vou te explicar. Bom, tudo começou no final do século XV, quando a região norte da Itália, né, a região norte da Itália, uma época que essa região era uma região extremamente rica e influente sobre outras regiões, a região norte da Itália, a região norte, se juntou ao estado papal, eram regiões muito ricas, sem falar que parte dessa riqueza era atribuída à rota do comércio com as especiarias indianas, onde eles passavam por esta região para pegar as especiarias indianas. Só que quando o Império Otomano tomou Constantinopla, ele falou para os europeus: ô gente, é o seguinte, sabe essas rotas aqui que vocês usam? Não vai dar. Vocês não vão mais usar, pode dizer tchau, não. Óbvio que eles originalmente falaram mas eles entenderam. Então, essa rota não podia ser mais usada. Então os europeus ficaram: ixi, meu Deus, o que eu faço? E então, eles poderiam fazer algumas rotas, né, diferentes para a Índia, né, cruzando o Oceano Atlântico. E por mais que hoje em dia seja bobo e a gente sabe que é tudo normal aqui, naquela época o pessoal achava que chegaria uma hora que eles iam navegar. Ia ser que nessa mesmo, ó, eles iam navegar e cair. Que acreditavam que a Terra era plana, né? Que nessa mesa. Aí se eles navegassem, ia tudo cair e morrer. Então, um dia, um homem chamado Cristóvão Colombo, ele resolveu fazer uma expedição. E ele perguntou isso ao rei de Portugal. E o rei de Portugal, vendo essa oferta, ele falou: não, cara, você tá doido. Isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, você vai morrer. Então ele perguntou a mesma coisa pro rei da Espanha. E o rei da Espanha olhou e falou: isto é uma buena ideia. Então, ele fez a sua famosa expedição até o Caribe, né? E ele, após algum tempo, conseguiu chegar até mais ou menos a região de Cuba e do Haiti. Essa região aqui que ele chegou, né? E posteriormente foi até a Flórida, né, nos Estados Unidos. E enfim, com essa descoberta, os países europeus ficaram: nossa, tem terra a mais, porque os europeus achavam que existiam 3 continentes: Europa, Ásia e África. Só que quando descobriram um novo continente, eles pensaram: não é possível. Então, só que no começo, o Colombo, como ele também não sabia que tinha terra por aqui, ele achou que aqui era a Índia. E então ele apelidou os nativos que viviam nessa região de índios. Até que então Américo Vespúcio disse para ele: Colombo, isso não é a Índia. Isso definitivamente não é a Índia. E ele deu o nome desse continente de América. E meu Deus, a quantidade de pessoas que dá nome à rua, e esse cara a um continente, olha só, merece nosso respeito esse cara. E então, com o tempo, outro reino também começou a se interessar por isso, que era Portugal. Portugal, vendo que a Espanha descobriu esta região, achava que só tinha essas ilhinhas, né? Porque eles só tinham descoberto essas ilhas aqui. E então Portugal achou que era só essas ilhas que existiam. Então foi pelo sul, né? E o que aconteceu? Veja só, o que chegaram até o Brasil, né? E tá até hoje. Então, os europeus, eles começaram a povoar essa região chamada América, logo após algum tempo depois, né? Um tempo depois nesse caso, né? E por mais que algumas colônias fossem só única e exclusivamente de exploração, algumas eram de povoamento, como os Estados Unidos e o Canadá, né?
Depois a gente fala desses países, né, que eram colônias. Bom, então, com o tempo, outras nações além de Portugal e Espanha também começaram a se interessar, como França, Inglaterra e Holanda. Bom, a França e a Inglaterra tiveram um papel fundamental na descoberta dos Estados Unidos aqui, né, e do Canadá, né, e foram eles que colonizaram essas regiões. E também os holandeses, uma coisa que eles tinham muito interessante é que eles sabiam muito bem produzir o açúcar, né? E isso futuramente faria com que a Holanda tivesse algumas colônias, né, aqui nas Américas, né, e que futuramente invadiria o Nordeste aqui no Brasil, né, para pegar o açúcar que tinha. E então, com isso, a economia desses países conseguiu competir com a economia dos países do norte da Itália, né? E, inclusive foi o fato dessas economias serem tão fortes, deles quererem disputarem toda essa hegemonia econômica, né? Com isso eles começaram a ser mais importantes economicamente. E além dessa questão dos recursos, né, das colônias, em que tinha bastante recurso, principalmente no sul, né, também tinha outra questão. Na Alemanha, um tempo atrás, havia ocorrido a Reforma Protestante, que você provavelmente vai ouvir falar, e que futuramente, quem sabe, eu faça um vídeo mais detalhado sobre esse assunto, né? Então, outra coisa, como eles estavam perdendo influência religiosa na Europa, eles começaram a tentar cristianizar as Américas, né? E por mais que eles tivessem algumas rivalidades com algumas tribos, como a gente sabe, também tinham amizades com outras. Por mais que realmente tivesse essa tensão entre índios e portugueses, né, aqui no Brasil, tinham tribos que gostavam dos portugueses. Por exemplo, tal tribo tá em guerra contra tal tribo. Aí, como eles veem que os portugueses têm armas de fogo, aí pedem ajuda aos portugueses e acabam com essa outra tribo. Aí fazem aliança com essa tribo aí que é sua, né? Então, ou seja, a descoberta das Américas, além de ser um grande avanço econômico na Europa, foi bem importante, né? Porque eles descobriram o chamado Novo Mundo, né? Que foi muito importante para a nossa história. Só que, porém, havia um detalhe. Como sabemos que nem tudo é rosas, existiam os piratas, né? Que saqueavam e roubavam tudo, né? Porque como a Espanha que tinha mais colônias, né, aqui nas Américas, então gerava inveja de países como Inglaterra, França, Holanda. Eles ficavam com inveja da quantidade de colônias que a Espanha tinha. Com isso mandavam corsários, né, que eram o nome dos piratas, pagos para fazerem isso, né? E vocês têm que saber uma diferença. Tem uma diferença entre corsário e pirata. Pirata é um ladrão ambulante que é livre, solto, autônomo. Já um corsário, por mais que ele tenha a sua autonomia, ele é alguém que é pago para alguém para fazer isso. Ele não faz isso por livre e espontânea vontade. Quem quiser saber mais sobre isso, leia o livro Piratas. É um livro bem interessante que fala sobre isso, né? Da Moira Butterworth. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Lembre-se de se inscrever, por favor. Compartilhe esse vídeo e tchau.